voltando aqui, o vídeo deu uma cortada. Ele era um dos homens mais sábios da época. Então, mas o que é que ele conhecia, né? Imagino que Salomão ele viu aquele processo lá foi lá em algum ourives, ele viu o processo de como é que era feito, e provavelmente ele tinha alguma coisa numa pedra, e ele colocava pedaço de metais com ouro ali, e ele esquentava aquele negócio, e nesse processo aquele ouro que estava misturado, ele daqui a pouco ele saía puro, saía amarelo, né? O puro seria o amarelo, né? Talvez tinha até cobre ali no meio, mas ele estava mais puro do que quando entrou. Então, provavelmente o significado nessa passagem aqui é sim o significado de provar, de conhecer, mas assim de purificar, de entrar de um jeito e sair de outro, de passar pelo fogo, né? E esse fogo purificar. Então, ao mesmo tempo que pode se atribuir o significado de revelar, né? De conhecer, e daí, através do fogo, passa a se conhecer o ouro, ou extrair, ou revelar o ouro daquele aglomerado de coisas que tinham ali, que estava cheio de impureza, né? É, 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 também tem o significado de purificar, né? Então, eu acho que é uma coisa só ali, e aí eu queria usar algumas passagens aqui, ler algumas passagens, é, Provérbios 4:4 fala assim, ó: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Jeremias, no capítulo 17, o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente para recompensar a cada um com a sua conduta de acordo com as suas obras. Hebreus. Pois a palavra do Senhor é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor julga os corações. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, a palavra do Senhor, no sentido geral, aqui, ela vai até divisão, né? Então, a palavra é de uma forma geral, ao mesmo tempo serve de forma específica quando nós lemos, né? Quando nós buscamos de forma pessoal, mas aqui é de uma forma geral, né? Ele fala que ela é viva e eficaz, que vai espada de dois gumes, que penetra, né? E fala que no 13 que nada em toda a criação está oculto aos olhos do Senhor. Então, o Senhor, ele sonda os corações, ele conhece os nossos corações. O fato é que para você para você purificar, para o Senhor purificar os nossos corações, voltando a essa passagem de Provérbios, para que esse ouro seja refinado, provado no sentido de refinar, o Senhor tem que conhecer as impurezas dos nossos corações. E daí no próprio Provérbios, capítulo anterior, fala assim, Provérbios 16, todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. No 15 fala, a sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. Então o Senhor, ele conhece os nossos corações profundamente. E para o Senhor nos faz passar por processo de purificação. No versículo fala que o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Não é o ser humano que prova os nossos corações, não é o diabo que prova os nossos corações, não são as circunstâncias por si só que provam, é o Senhor conhece o nosso coração profundamente. Nós lemos aqui nas passagens, e só o Senhor sabe do que nós precisamos para sermos purificados. E para sermos purificados é um processo de fogo. Nós passamos pelo a nossa vida, né? O nosso coração, as nossas intenções,
acede nossas emoções, daquilo que provém a vida. A Bíblia fala para nós guardarmos o coração, porque dele provém as saídas da vida, né? Em Provérbios, o Salomão também fala isso aí em Provérbios, dele provém as saídas da vida. Então, o nosso coração que está muitas vezes oculto, aquilo que está oculto, o Senhor conhece profundamente. E por conhecer, o Senhor prova, só o Senhor sabe provar. Então, meu irmão, se você está passando por um processo difícil na sua vida, se você já passou por um processo, você vê alguém que está passando por um processo, saiba que se essa pessoa estiver em Deus, o Senhor que conhece o coração profundamente, o Senhor que conhece a sua igreja de uma forma profunda, de uma forma histórica, de uma forma pessoal, também de uma forma coletiva, o Senhor, só o Senhor pode nos fazer passar pelo fogo nos nossos corações e ser purificado. Então, é isso que eu queria deixar. O Senhor, ele conhece os nossos corações. O Senhor está submetendo os nossos corações, em muitos momentos, num processo de purificação, de fogo. E o Senhor, engraçado que o fogo ele tem que ser na temperatura certa, no grau certo. Não adianta colocar muito fogo, que talvez até o ouro evapore, você perca o processo de purificação. O ouro ele tem que ser provado, refinado, revelado de forma adequada pelo Senhor. E só pode ser revelado por aquele que conhece o nosso coração profundamente. O Senhor conhece o nosso coração profundamente. O Senhor conhece o teu coração profundamente e o meu. E o Senhor, ele nos submete a essa prova de fogo. Só que ao mesmo tempo que é um fogo que arde, que queima, é um fogo que aquece. O Senhor não nos deixa passar por um fogo, por uma temperatura maior do que a gente possa suportar. Toda prova que o Senhor nos permite submeter é para purificar os nossos corações, para nos deixar mais parecidos com Jesus, para que o nosso coração venha estar mais preparado para um dia nós encontrarmos com o Senhor. A Bíblia fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Então o Senhor está provando, refinando o nosso coração, refinando as nossas intenções. Ao mesmo tempo, essa passagem nos faz termos um pouco de cuidado, de temor e de tremor diante do Senhor, sabendo que o Senhor conhece todas as coisas profundamente nos nossos corações. O Senhor, aqui, que o Senhor prova o coração no sentido de experimentar, né, e de revelar. Nós lemos aqui passagens que o Senhor conhece, avalia o espírito, que o Senhor, que os corações dos homens estão abertos diante do Senhor. Nós devemos temer diante de um Deus que conhece todas as coisas, diante de um Deus que sabe das nossas intenções. Aquilo que nós falamos talvez pouco importe para Deus, que conhece aquilo que nós temos de intenção em nossos corações. Aquilo, muitas vezes também as nossas falhas, com a intenção de fazer aquilo que é a vontade do Senhor, também pouco importa, porque Deus conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração profundamente. O Senhor prova os nossos corações. O Senhor purifica os nossos corações. O Senhor revela os nossos corações. E nos processos do Senhor, Ele tira toda impureza. Só um Senhor, só um Deus que conhece as impurezas particulares de cada um de nós. Só esse Senhor pode nos submeter ao fogo. Só esse Senhor pode submeter os nossos corações, nossas intenções ao fogo. E nos fazer sair desse processo mais puros, com menos impurezas, mais parecidos com Adão antes de pecar, aquele Adão que falava com Deus, que tinha um coração no Senhor. Essa é a intenção do Senhor, que nós possamos nessa semana, nesse dia, meditar sobre isso, sobre um Deus que nos faz passar pelo fogo e que está nos refinando
assim como o ourives está refinando o ouro, e que dali, daquele fogo, vai sair toda a impureza e vai ser revelado aquilo que está profundo, aquilo que o Senhor quer revelar, que é o ouro, que é aquilo que é mais precioso. Lá em 1 Pedro, só para finalizar, 1 Pedro falando, o Senhor falando sobre a fé, também sobre provar a fé, ele fala assim, como fogo prova e purifica o ouro, assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. No dia que Jesus voltar, esse processo de purificação, agora a gente está falando sobre purificação do coração, e aqui Pedro fala sobre prova, purificar a fé. Ele fala sobre a fé ser experimentada, e que ela é mais preciosa do que o ouro, do que o puro ouro. O Senhor é um Deus que gosta de trabalhar com a gente. Deus, ele trabalha, ele é o ourives, ele é o artesão que trabalha com barro, que eu esqueci o nome agora. Ele trabalha em nós, o Senhor trabalha em nós. Amém, irmãos? Então, se você está passando por esse processo, por um processo talvez mais intenso de Deus provar a sua fé, de Deus provar o seu coração, não tema. Não ache que Deus está fora disso, não ache que é Satanás, é o Senhor que está provando seu coração, mas ao final disso eu tenho certeza que você vai se parecer mais com Jesus, que a preciosidade do que o Senhor vê em você, que se o Senhor nos prova, é porque Ele sabe que lá dentro tem ouro, lá dentro tem coisas preciosas, e aqui Pedro fala que é mais precioso do que, fala que a nossa fé, ela é mais preciosa do que o simples ouro. Então, aquilo que Deus criou em nós, aquilo que Deus revelou, é mais precioso do que as coisas desse mundo, do que simplesmente as coisas materiais. O Senhor está provando, o Senhor está experimentando, refinando aquilo que Ele criou, que é eterno. Então, fica tranquilo que você vai sair desse processo mais parecido com Jesus. E o fogo não vai ser tão quente o tempo inteiro. Esse fogo, no processo de purificação, depois esse fogo dá uma esfriada e vai revelar o Senhor. Então, fica tranquilo que essa prova vai passar, mas o Senhor está te refinando através dessa prova. Amém? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.